Durante séculos, a humanidade debateu direitos humanos, direitos dos animais, direitos da natureza. Mas um marco histórico recente ampliou esse debate para um nível inédito. Abelhas amazônicas passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direitos, tornando-se os primeiros insetos do mundo com proteção jurídica própria. A decisão, aprovada em uma província amazônica da Colômbia, representa uma mudança profunda na forma como enxergamos os seres vivos que sustentam a vida no planeta. Pela primeira vez, insetos deixam de ser apenas recursos naturais ou elementos do ecossistema e passam a ser detentores de direitos legais, podendo inclusive ser representados judicialmente para defender sua sobrevivência e seu habitat. Esse avanço não é simbólico, ele é jurídico, ambiental, ético e civilizatório. A Amazônia abriga uma das maiores diversidades de abelhas do mundo, especialmente as abelhas nativas sem ferrão, fundamentais para a polinização de plantas silvestres e cultivadas. Sem elas, não há floresta em pé. E sem floresta, não há equilíbrio climático, nem segurança alimentar, nem futuro. Essas abelhas polinizam até 90% das espécies vegetais amazônicas, sustentam cadeias alimentares inteiras, garantem a regeneração natural da floresta, produzem mel medicinal usado por povos tradicionais há séculos. Mesmo assim, sempre foram invisibilizadas pelas leis. Até agora. Na prática, a nova legislação estabelece que as abelhas amazônicas têm direito à existência, têm direito à preservação de seus habitats naturais, têm direito à proteção contra atividades que coloquem sua sobrevivência em risco, podem ser representadas judicialmente por organizações, comunidades ou instituições ambientais. Isso significa que desmatamento, uso indiscriminado de defensivos agrícolas, mineração ilegal ou destruição de colmeias podem ser questionados judicialmente em nome das próprias abelhas. É uma virada de chave. Não se protege mais apenas o meio ambiente de forma abstrata. Protege-se quem mantém a vida funcionando. Essa lei se inspira em uma tendência crescente no mundo. O direito da natureza, já aplicado a rios, florestas e ecossistemas inteiros em países da América Latina. Mas reconhecer insetos como sujeitos de direitos é algo absolutamente inédito. O recado é claro. Sem os menores seres, os maiores sistemas colapsam. As abelhas deixam de ser vistas como descartáveis e passam a ocupar o lugar que sempre tiveram na prática, o de engenheiras da vida. Na Amazônia, proteger abelhas também é proteger culturas. Povos indígenas e comunidades ribeirinhas mantêm há gerações práticas de meliponicultura tradicional, respeitando o ciclo natural das colmeias e usando o mel como alimento, remédio e elemento espiritual. Para esses povos, as abelhas nunca foram recursos. Sempre foram parentes da floresta. A lei, de certa forma, apenas formaliza aquilo que esses povos sempre souberam. A floresta é viva, interdependente e relacional. O reconhecimento legal não surgiu por acaso. Ele é resposta direta a um cenário crítico. Avanço do desmatamento, uso intensivo de defensivos agrícolas, queimadas recorrentes, perda acelerada de biodiversidade, colapso de colmeias inteiras. Estudos já apontam que a diminuição das abelhas impacta diretamente a produção de alimentos, o equilíbrio climático, a segurança hídrica, a saúde humana. Proteger abelhas não é pauta ambiental isolada, é pauta de sobrevivência coletiva. Ao reconhecer direitos às abelhas, essa província amazônica inaugura um precedente global. Outros territórios agora têm base jurídica para criar leis semelhantes, fortalecer políticas de conservação, integrar ciência,
direito e educação ambiental. Reconhecer outros seres vivos como sujeitos de direitos é um convite ao mundo. Ou mudamos a forma como nos relacionamos com a natureza, ou não haverá natureza suficiente para sustentar nossa forma de vida. Antes de prosseguirmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like no vídeo para mostrar seu apoio e ativar o sininho das notificações. Vamos continuar com o vídeo. Leis não se sustentam sozinhas. Elas precisam de fiscalização, educação ambiental, pressão social, consumo consciente, informação qualificada. Cada pessoa que entende a importância das abelhas se torna, na prática, uma guardiã da vida. As abelhas amazônicas não pediram direitos, mas sem elas, nenhum direito humano se sustenta. Reconhecê-las como sujeitos de direitos é um gesto de maturidade civilizatória. É admitir que a vida não gira em torno do ser humano. Ela passa por ele. E talvez essa seja a lição mais urgente do nosso tempo. Imagine um planeta muito diferente do que conhecemos hoje. A Antártica verde, a Patagônia coberta por florestas exuberantes, continentes ainda se abraçando lentamente. E, nesse cenário quase cinematográfico, surgem elas, as abelhas, protagonistas silenciosas de uma das maiores revoluções da vida na Terra. Desde o hemisfério sul até a conquista do planeta, conectando ciência, biodiversidade e futuro. Estudos recentes sobre a evolução das abelhas apontam algo poderoso. A América do Sul foi um dos principais centros de origem e diversificação desses insetos. Muito antes de as abelhas zumbirem pela Europa, Ásia ou América do Norte, elas já desempenhavam um papel vital nos ecossistemas tropicais e subtropicais do hemisfério sul. Entre 60 e 40 milhões de anos atrás, ocorreu um movimento decisivo. Grupos de organismos que viviam restritos ao sul começaram a expandir suas fronteiras rumo ao norte do globo. Esse processo incluiu as abelhas, que passaram a colonizar regiões que hoje correspondem à América do Norte, África e Ásia. Os registros fósseis do hemisfério norte foram fundamentais para entender esse avanço. Eles funcionam como pegadas no tempo, revelando quando diferentes grupos de abelhas chegaram a territórios que antes não possuíam nenhuma fauna desses insetos. Se existe uma história de amor duradoura na natureza, ela atende pelo nome de polinização. A relação íntima entre abelhas e plantas com flores, angiospermas, criou verdadeiros hotspots de biodiversidade. Regiões onde essa associação ocorreu por mais tempo apresentam alta diversidade tanto de plantas quanto de abelhas. E a América do Sul é o exemplo clássico disso. Essa convivência prolongada permitiu a especialização entre polinizadores e flores, uma maior variedade de espécies, bem como ecossistemas mais estáveis e resilientes. Não é exagero dizer que a história das florestas tropicais está diretamente ligada à história das abelhas. Aqui a história fica ainda mais intrigante. As primeiras abelhas chegaram à Austrália vindas da América do Sul, atravessando um caminho hoje impensável, a Antártica. Entre 70 e 35 milhões de anos atrás, o continente gelado era mais quente e servia como ponte entre essas massas de terra. Esse passado explica por que a Austrália apresenta regiões com altíssima diversidade de abelhas e plantas e áreas quase desertas em termos de polinizadores. Tudo dependeu de quando e como as abelhas chegaram a cada região. Já a Índia só recebeu abelhas há cerca de 50 milhões de anos, quando colidiu com a Ásia. Um evento geológico que mudou não só mapas, mas também o rumo da biodiversidade local. A chegada das abelhas em épocas diferentes criou cenários ecológicos únicos ao redor do mundo.
Esses cenários ajudam a explicar como plantas se adaptaram a polinizadores específicos. Por que algumas regiões são extremamente biodiversas e por que outras apresentam lacunas ecológicas? Como as abelhas são essenciais para a reprodução de inúmeras espécies vegetais, sua história impactou diretamente na evolução das florestas, a agricultura natural e a própria manutenção da vida terrestre. Sem exagero, entender o passado das abelhas é entender o passado e o futuro do planeta. O estudo The Evolutionary History of Bees in Time and Space contou com a participação de pesquisadores brasileiros formados pela USP, reforçando o papel da ciência nacional na compreensão da biodiversidade global. Essa pesquisa não apenas reconstrói o passado das abelhas, mas também oferece ferramentas para proteger polinizadores hoje ameaçados, planejar estratégias de conservação e compreender como mudanças climáticas podem afetar interações ecológicas. Ao longo de milhões de anos, os vegetais foram sendo moldados não apenas pelo clima ou pelo solo, mas pela interação contínua com insetos. Flores, frutos, aromas, cores e formas surgiram como respostas evolutivas a esses encontros minúsculos e decisivos. Por extensão, o mundo animal superior, incluindo nós, também foi modelado por esse processo. Afinal, centenas de espécies de insetos, entre elas as abelhas, evoluíram a partir de vespas carnívoras, transformando relações de predação em cooperação e competição em equilíbrio ecológico. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre insetos e passa a ser sobre humanidade. Não é interessante notar como seres tão pequenos foram decisivos para a existência da nossa própria espécie? Como a vida complexa, os alimentos que nos sustentam e os ecossistemas que habitamos dependem de organismos que, por séculos, ignoramos ou tratamos como descartáveis. Talvez reconhecer direitos às abelhas e compreender sua história evolutiva seja mais do que um avanço jurídico ou científico. Talvez seja o começo de um ajuste de consciência, porque, no fim, proteger os insetos não é um gesto de altruísmo. É um ato de inteligência coletiva. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou a compreender a gravidade do tema, deixe aí nos comentários as suas impressões, dúvidas e conclusões. Visite nosso site na descrição do vídeo e confira nossos livros. O Bosque da Colmeia Dourada, A Ameaça da Fábrica de Plásticos, disponível em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. E o Bee Be Goods, um livro com belas ilustrações para colorir e aprender um pouco mais sobre a vida das abelhas e sua importância para a natureza. Nós, da High Vibes Editora, agradecemos por continuar no vídeo até o final. Seu apoio contínuo nos motiva a trazer mais conteúdos sobre o mundo das abelhas e das notícias ao redor do mundo. Até o próximo vídeo.